boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do Fateza Cast. Hoje a professora doutora América Escopinho, coordenadora dos cursos de pós-graduação e graduação da Fateza, vai falar com a gente e nós vamos falar sobre algumas áreas importantes e muita tecnologia, né, professora América? Olá, boa noite a todos. Prazer é todo meu de estar aqui novamente, fazendo parte aqui desse programa tão incrível da nossa faculdade. Vamos falar de assuntos muito relevantes e importantes da área de radiologia e outras áreas também. Mas antes eu quero pedir para que você se inscreva-se aí no nosso canal, acesse o sininho para que você receba todos os nossos conteúdos e as nossas notificações. Professora América, a senhora tem uma formação rica, é biomédica, tem algumas especializações nas áreas de radiologia e atua hoje como docente e coordenadora de alguns cursos da Fateza. Biomedicina, o biomédico hoje tem muitas áreas e muito campo no mercado de trabalho. Eu queria que a senhora começasse falando da sua área especificamente. É um prazer estar falando desse assunto. Eu sou biomédica de formação, então a minha faculdade, a minha graduação é em biomedicina, né? E o biomédico, curiosamente, né, ele é um profissional muito versátil. Ele tem a oportunidade, né, respaldado pelo conselho da sua classe, de realizar mais de 30 tipos de especializações. Então, dentro desse contexto, olha a riqueza de atuação, de área de atuação que esse profissional tem, né? Ele pode, claro, escolher conforme a necessidade, porque às vezes o emprego aparece para a gente e a gente tem a necessidade de fazer uma especialização, ou então por gostar de uma área específica, né? Dentro dessas mais de 30 especialidades, nós temos áreas como a radiologia, não entendo, ele pode se especializar em exames de imagem, ele pode se especializar na área de laboratório, análises clínicas, na área de estética, ele pode fazer especialização na área de patologias, de fisiologia do esporte, do exercício. Ele pode fazer muitos tipos de especialização, auditoria em saúde, perito criminal. Então, é um profissional muito versátil que pode ter aí no seu currículo um campo de atuação imenso, né? Eu sou formada em biomedicina, fiz mestrado e doutorado e até um pós-doutorado na área de ciências em geral, mais especificamente na área de farmacologia, e tenho a especialização na área de radiologia, especificamente tomografia e ressonância magnética. Entrei aqui na Fateza, né, há uns 5 anos atrás, para dar aula no curso de radiologia, né, tecnologia da radiologia, e hoje tenho o prazer, né, de estar aí na coordenação desse curso. E como biomédica, tendo a especialização na área, isso casou muito bem. E o biomédico, então, como é a sua pergunta original, ele pode atuar, transitar, né, nessas áreas, e aí a gente tem, então, um campo muito amplo, principalmente aí dentro da área de imagens também. Quer dizer, a gente sempre relaciona o biomédico a exames laboratoriais. Perfeito. E então hoje a gente está aprendendo aqui que o biomédico tem um campo que vai muito além. Isso. E aí gostaria de complementar o que você falou. Exames de laboratório. Então, exame de sangue, exame de fezes, exame de urina e exame de imagem. Porque faz parte do contexto do diagnóstico. O médico, para ele dar um diagnóstico de uma doença, de uma patologia, ele precisa se cercar dos exames. Então, ele vai pedir exame de sangue, ele vai pedir exame de urina, ele vai pedir exame de fezes, exame de líquidos corporais em geral, e ele vai também, em alguns casos, pedir os exames de imagem para complementar esse diagnóstico. Então, o biomédico tem uma noção muito grande de patologias, né? Na faculdade a gente aprende de micro-organismo, de patologia, etc., associando então com a questão da radiação, do como se faz o exame, de como se realiza, do posicionamento, realizando uma imagem perfeita também, para poder então atuar aí nessa área de diagnóstico que é o exame de imagem também. Tá aí, então, um curso muito rico. São quantos anos biomedicina? 4 anos. 4 anos. Professora, para interpretar um antibiograma,
Antibiograma faz parte da biomedicina, é isso? Sim, o antibiograma é um exame que faz um teste de sensibilidade das bactérias, dos micro-organismos a algum antibiótico. Então, ele vai ser um norte para a equipe, né, de saúde que está investigando a doença, saber se aquele micro-organismo que está infectando o paciente é sensível a um ou outro antibiótico. Isso ajuda na escolha do medicamento. Então, porque a gente sabe hoje em dia que nós temos um problema sério de saúde, né, até pública, que é a infecção por bactérias, a resistência a esses micro-organismos aos antibióticos. Cada vez a população está tomando mais indiscriminadamente o antibiótico sem receita, etc. E aí a gente está desenvolvendo micro-organismos mais resistentes. E aí, para fazer um tratamento eficaz, às vezes o médico necessita desse exame, que é um exame que vai falar, olha, esse micro-organismo que está infectando essa urina, esse micro-organismo ele é resistente a esse antibiótico. Então, consegue detectar. Consegue detectar. Então, ele vai escolher de uma forma mais assertiva o medicamento, aumentando aí, diminuindo, quer dizer, né, o tempo de tratamento, e o doente, então, vai ter a cura mais rápido. E o que é necessário para o biomédico nessa hora saber? Então, aí o antibiograma é um exame que, falando assim, parece bem uma forma simples, mas ele é bem complexo, né? Porque imagina o tanto de doença que a gente tem e o tanto de micro-organismo que nós temos para saber, né? Esse micro-organismo causa tal doença, esse outro, e o tanto de medicamento que nós temos disponíveis. Então, ele precisa, primeiramente, conhecer os tipos de micro-organismo que existem, as bactérias, por exemplo, né? Saber os tipos, as morfologias, as particularidades, quais doenças elas causam, né? Que aí está associado à doença, e saber, possivelmente, que antibiótico, que medicamento dessa classe vai fazer, então, o extermínio desse micro-organismo, para poder ter um norte. Saber fazer o exame na prática e o pior que eu vejo, que é o que a gente mais se dedica, a interpretação dele, tá? Embora a gente sabe que quem vai dar o diagnóstico final é o médico, o biomédico ele precisa saber interpretar para poder fazer o laudo e mandar para esse médico ler e falar, olha, realmente é essa doença, é esse micro-organismo e é esse antibiótico então que eu vou fazer a escolha. É todo o apoio ali, realmente é do Isso. Do biomédico para o médico. Sim, o médico ele precisa muito de uma equipe preparada por trás, né? Tanto na área de imagem, imagina você mandar para ele um laudo uma imagem, né, de qualquer lugar do corpo, que ele está desconfiando de uma patologia e essa imagem não está condizente, ou o paciente foi mal posicionado, ou a imagem está embaçada, não está nítida. Como ele vai conseguir fazer o diagnóstico? E se essa doença for potencialmente letal? Se ela tiver potencial para matar o paciente em horas ou dias? Essa agilidade, é uma responsabilidade muito grande. Essa destreza. Exatamente. É uma coisa muito... e evolui e muda. E a gente vê bactéria nova, né? Então, a gente tem que estar acompanhando. E aí, como você comentou, né, do antibiograma especificamente, o profissional, ele precisa estar atento e sempre se atualizar. Isso é uma máxima para a área da saúde, né? Em qualquer das áreas. Eu vou chamar uma imagem que a senhora tá na coordenação de um curso, é isso? Isso. Uhum. Olha lá. Interpretando o antibiograma, é isso mesmo? Sim, isso mesmo. Esse é um curso de extensão, então ele é destinado para um público-alvo que está cursando a faculdade ainda, porque os cursos de extensão têm essa versatilidade, a gente consegue ministrar ele para um público-alvo específico, mas que ainda não terminou o seu curso de graduação. Que é o graduando. Que é o graduando. Tá. E também para os formados, que Correto. querem se atualizar, que querem se aprofundar, né? E aí é um curso bem interessante, porque a gente tem a parte prática da interpretação, né? É interpretar aquelas placas, aquelas lâminas que vão nos informar, né? E falar ali um pouco sobre o que está mais atual aí no mercado do antibiograma. Então, é um curso bem rico, bem interessante. Graduandos e graduados em biologia, biomedicina, farmácia e enfermagem. E
E olha o conteúdo rico que ele vai absorver, né? Sim, muito. É muito interessante. E eu costumo dizer para os alunos, né? A interpretação dos exames, ela requer treino. Ela requer um treino, né? Na imagem, a gente fala muito em treino de olho. E na biomedicina, nos exames clínicos, a gente fala muito em treino de interpretação. Então, isso é muito necessário. E os cursos trazem, além de trazerem o conhecimento, eles trazem um networking, né? Que é aquela comunicação entre os profissionais. É muito interessante. Aquela troca de experiência. Aquela troca de experiência, você faz contatos. E aí, para quem está buscando aumentar carreira, ascender na carreira, ou está buscando até o seu primeiro emprego, né? Isso é muito importante. Com certeza. A gente falou um pouquinho do antibiograma, agora eu queria falar um pouquinho do hemograma, que a gente mais tem... A nossa rotina aí é mais assídua ao hemograma, Isso, digamos. é um exame que é muito, muito falado, solicitado. Muito pedido, né? Sim. Eu acho que é um exame carro-chefe aí, na área de qualquer especialidade médica, né? E então cai na mesma premissa, né? O hemograma é o exame de sangue. A gente conhece ele por ser o exame de sangue. Ah, vou tirar sangue, vou coletar sangue, vou fazer o exame de sangue. E aí a gente está falando então do hemograma. O hemograma, ele é um exame que vai não especificar muito uma doença, mas ele vai dar algumas coordenadas quando a gente junta, né, a história clínica do paciente, os sintomas, mais o exame, tá? E aí a gente vai ter a interpretação dele também. Então tem a quantificação das células sanguíneas, a morfologia das células sanguíneas, tudo isso vai estar ali dentro daquela lâmina que contém o sangue do paciente. Isso vai para o microscópio e aí quem está fazendo esse hemograma precisa saber fazer a leitura dessa lâmina, né? Morfologia da célula, quantificar essas células, quantas tem, e depois, então, fazer a interpretação disso para poder mandar para a equipe médica, tá? E eu acho tão interessante o hemograma, porque às vezes numa coleta de um tubo, dali saem vários resultados de vários exames ali, né? Exatamente. Ali eles fazem as contagens de vários tipos de célula e eles fazem não só o hemograma também daquele tubo, mas podem fazer outros exames. Então, é bem interessante. E a gente também está com curso. Temos um curso também que é de extensão. Vai se estender para o mesmo público-alvo. Então, são os biomédicos, os biólogos, enfermeiros, e aí a gente tem também graduados e graduandos, então quem já se formou e quem ainda não se formou, e tem também o pessoal que pode fazer, que é técnico de laboratório, ele também pode fazer para conhecimento. Tá? Porque é importante quando ele está dentro da equipe ali do laboratório, por mais que ele não seja formado, mas ele tem o conhecimento da parte técnica e isso enriquece demais. E o que eu acho interessante também é o graduando fazer, imagina, ele chega na formação já com uma bagagem a mais. Claro, com certeza. Ele chega com uma bagagem a mais, ajuda não só, né, nas provas, né, porque a galera está interessada, né, em saber para poder também fazer uma boa prova, etc. Mas eu acho que essa bagagem em outros locais, você sair para fazer curso, você ver a interpretação de hemograma de outros profissionais, isso é muito enriquecedor, né? O aluno ele sai realmente com uma experiência muito legal. E sai diferenciado. Sai diferenciado, com toda certeza. Professora América, as tecnologias da radiologia, a gente sabe que tem avançado muito. Sim. Quais, na opinião da senhora, são as principais? Olha, Paty, hoje nós estamos vivendo um momento bem interessante em termos de tecnologia, né? Na área da radiologia, da mesma forma. Então, a primeira que eu gostaria de destacar, com muita ênfase, é a inteligência artificial. Ela vem com tudo. Esse ano de 2024 nós estamos assim com é incrível para ver, né, para a gente entender, para a gente saber o que a inteligência artificial está agregando, principalmente na área de exames de imagem. Então, mais ou menos, para explicar para o público que está assistindo,
O que é isso? A inteligência artificial na radiologia. A gente tem os sistemas de informação, né? Correto. Sistemas de computador, etc. Aí é criado, então, um algoritmo, e esse algoritmo, ele interpreta alguns fatores que se é ensinado para esse algoritmo. Então, cores, tamanhos, pensa num tumor, num exame de imagem. Sim. O tamanho dele, a forma dele, a cor dele, pode dizer para nós, olha, isso aqui com certeza é esse tipo de celular ou de tumor, ou enfim, é um exemplo sim, só para o pessoal de casa fazer uma boa analogia, tá? Então, a inteligência artificial, às vezes, ela assusta quando a gente fala, porque fala, poxa, me formei, sou um profissional que tenho especialização, sou bem informado, e aí vem um algoritmo e quer tirar meu emprego. Não é assim que a gente tem que interpretar o uso da inteligência artificial. É pelo contrário. Ela vem para ajudar, ela vem para agregar. Uma aliada. É uma aliada, é uma super aliada no diagnóstico rápido, preciso, né? E a gente tem que fazer o efeito contrário. A gente tem que entender dela para a gente ser o profissional qualificado que vai estar por trás daquilo. E aprender tudo isso? E aprender tudo isso através das atualizações, das especializações, dos aprimoramentos. Isso é imprescindível. A faculdade, ela traz muita informação para um aluno, muita, porque ela transita por muitas áreas, não é? Então, assim, por exemplo, a nossa graduação aqui de tecnólogo em radiologia, o tecnólogo ele vai passar por tomografia, por ressonância, por radiologia veterinária, enfim, N áreas da radiologia. Ele vai se especializando conforme a necessidade ou conforme a paixão da pessoa, né? E aí, dentro tem quem gosta de ressonância, tem quem gosta... Exatamente, né? Isso tem as particularidades de cada perfil de pessoa, de aluno, etc. Dentro dessas áreas específicas, ainda tem a tecnologia que muda dia a dia. Se não é dia a dia, é meio exagerado esse termo dia a dia, mas é ano a ano. Nos congressos, se os alunos frequentarem, se eles começarem a ter essa vontade, né, eles vão observar que de um ano para o outro, a máquina tem uma tecnologia diferente, né? E aí, é claro que o hospital não vai comprar ano a ano uma máquina, mas uma hora ela vai cair lá dentro. E a tecnologia vai mudar. Então, é muito, muito interessante o aluno estar atento às atualizações, às especializações, procurar por cursos que vão falar de assuntos atuais, para ele sempre estar complementando isso, né? Outra tecnologia também muito interessante é a de ultrassom 4D. Ultrassom 4D também é uma tecnologia aí super inovadora, né? Aí você tem a imagem que já era 3D, agora é em tempo real, vídeos com som de alta definição, imagem de alta definição em tempo real. Então, é uma tecnologia também que daqui a pouco todas as máquinas vão ser 4D, né? Isso é uma evolução que o mercado vai fazendo. Então, tem que buscar essa atualização. Na mamografia, a gente tinha a mamografia convencional, foi para digital. Agora a gente tem a tomossíntese, que também é uma mamografia mais 3D. Eu tenho umas lesões muito mais detalhadas de mama. Então, isso é evolução de tecnologia dentro. A área da radiologia é muito tecnológica. Quem fica parado, não vai. Tem que fazer o acompanhamento disso. Mas esse avanço da tecnologia, ao mesmo tempo, ele amplia o mercado de trabalho dos tecnólogos? Eu acredito que sim, eu acredito. Só que eu acredito também que uma pessoa, para se destacar, precisa acompanhar. Às vezes, eu incentivo isso muito, né, para os alunos terem aquela ânsia de aprender, né, de quererem. Quando eles começam a faculdade aqui, eu tenho contato com eles no primeiro semestre e depois mais para o final. No comecinho, eu sempre tento instigar isso no aluno. Olha, você escolheu fazer uma faculdade relacionada com radiologia, né, o tecnólogo em radiologia. Então, você vai ter que desenvolver isso ao longo desses 3 anos aqui,
essa vontade de sempre querer estar na frente, sempre querer aprender, porque a gente costuma falar brincando, mas é verdade, o mercado engole se você não se atualiza, né? Então é muito importante você fazer curso de extensão, palestras, simpósio, lives, ir nos congressos, né? Fazer as especializações, fazer os cursos de atualização, isso é muito importante. Ficar de olho no que as empresas estão lançando em tecnologia, isso é muito importante. Teve um aluno, inclusive, que falou aqui que na JPR, de um ano para o outro, ele chegou lá já... As atualizações eram inúmeras. A JPR do ano passado foi espetacular. Assim, tinha muita inovação, tinha muita tecnologia. E os nossos alunos vão, né? Eles vão e eles amam, eles adoram, eles ficam deslumbrados, essa é a palavra. E você vai ver, eu acho que esse ano ainda tem muita surpresa, porque aí a IA, que a gente chama, né, que é a inteligência artificial. Desse ano agora, do ano passado para cá, ela deu um boom, né? A pessoas que até não trabalham muito ligadas à tecnologia começaram a entender mais ou menos o que é esse algoritmo, como que ensina o algoritmo da rede social a pesquisar aquilo que a gente tem interesse. Então, eu acho que agora vai ter um momento assim bem interessante aí, usando a inteligência artificial como tecnologia inovadora no mercado da radiologia. E agregadora. Muito. Na minha visão, ela não tira emprego, ela agrega. Ela agrega. Queria mostrar umas imagens dos alunos, e a senhora pode ir falando, por gentileza? Sim, sim. Uhum. Dos nossos alunos aqui, olha aí. Aqui os nossos alunos estão fazendo aula de anatomia prática, né? Então, a gente tem as nossas peças anatômicas no laboratório de anatomia. E eles, então, têm a aula teórica e prática, né? O professor, ele faz esse momento da aula prática, que é um momento que vai fazer a fixação do conteúdo, né? O tecnólogo em radiologia, particularmente, é um profissional que precisa conhecer muito de anatomia. Para você ter noção, ele tem 4 semestres de anatomia, tá? Então, ele tem uma carga de anatomia muito pesada no curso. Ele sai daqui sabendo o corpo humano, assim, das extremidades, tá? E aí, isso é bem interessante a gente frisar, né? A teoria é importante, mas a prática também, né? Então, eles estão aí, ó, essa turminha aí é a turminha do primeiro semestre. Estão todos animados no laboratório aí, vendo as peças anatômicas. E para eles, a anatomia, na hora de reconhecer as imagens... Isso primordial. E a anatomia interna também, né? Também, porque exame como, por exemplo, ressonância magnética, ele vai nos dar as imagens dos tecidos moles, que a gente chama. Fígado, pâncreas, baço, sistema nervoso, né, cérebro. Então, são órgãos, né, que são moles, entre aspas, que não necessita da radiação para dar o contraste na parte óssea. E aí você tem uma definição de imagem muito interessante na ressonância magnética, tá? E aí ele consegue ver o corpo humano por dentro, né? Assim, os órgãos, eu quero dizer. Não sei se você viu essa semana passada, eu acho, teve uma notícia que circulou os principais jornais. Do cérebro? Da imagem mega definida de um cérebro humano, né? Sim. Feita por ressonância magnética, uma ressonância magnética de um campo magnético de 11 teslas. 11,7. Pra você ter noção, uma ressonância muito boa de hospital tem 3. Então, olha a evolução tecnológica da máquina. É uma máquina muito grandiosa ainda, não é uma máquina que está aí para ser... não está em qualquer lugar ainda, mas já é a próxima tecnologia. Já foi notícia mundial. Foi notícia mundial. Sim. E a riqueza de detalhes de um órgão, né? De um cérebro, no caso... é absurdo, né? Foi muito linda a imagem, muito linda. E aí, nós da área temos que estar aí, ó. O que é isso? Como que é que funciona? Mudou alguma coisa na captação da imagem? Como que é? Essa é a questão. Como aumentou essa potência toda? Exatamente. Essa é a questão que tem que instigar os alunos a procurarem os cursos, as especializações, as equipes, enfim, as pesquisas, os artigos. Exatamente. Tá? Então, estudar enriquece muito.
A gente também percebe que os nossos alunos aqui, eles têm um envolvimento muito grande com as tecnologias durante os estágios, né? Uhum. Nesses estágios, essas máquinas, tudo isso eles já têm um acesso. O estagiário, ele tem essa parte do curso que ele deve cumprir, né? A carga horária do estágio, ela é obrigatória, mas é uma carga horária, como ele é um estagiário ainda, tem toda uma legislação que envolve, Sim. e aí é um campo mais de observação, tá? Na área de tecnologia da radiologia. Mas não significa que ele não tire nenhum proveito sobre isso. Pelo contrário, se você parar para fazer entrevista aí no corredor com os nossos alunos, é o momento que eles estão assim, em êxtase, né? Que eles querem ir para o estágio, eles querem fazer, porque eles querem, no mínimo, acompanhar uma rotina dentro da realização dos exames, porque é muito diferente, Para né? ver como acontece. Exatamente. O trato com o paciente começa por aí. Como que eu vou tratar o paciente? Como que eu vou receber esse paciente nas maiores condições, ou piores ou melhores, dependendo do contexto da doença? Como que eu vou fazer para fazer todo o atendimento, todo o posicionamento, mexer na máquina, né? Isso tudo, ele vai ter uma rotina, são 480 horas que ele tem que cumprir de prática ali, fazendo observação de todo esse contexto. Então, é muito importante e ele já começa a ter o contato daí, né? A gente aqui tem as aulas que vão falar muito das novas tecnologias, etc. Tem as palestras que a gente traz durante o curso, principalmente quando a gente vê que tem alguma inovação, a gente tenta trazer um profissional renomado da área para eles já despertarem essa curiosidade. E aí, quando eles vão para os locais onde tem as máquinas, né, que realizam esses exames, eles vão ter um contato mais direto com isso. Então, aí, eles começam a se sentir um profissional já, né, na área e começam a ter essa vivência de rotina. E a observação faz toda a diferença também. Toda a diferença, toda a diferença. Contribui. Porque você está ali, você está com uma equipe e você tem também, tira dúvidas, conversa, né? Vai entendendo todo o contexto. É um momento muito rico da graduação, né? Com certeza. Quantas horas de estágio? 480 horas. 480 horas. Bastante tempo. Muito tempo. Eu queria mostrar também umas imagens de alguns cursos na área de radiologia. Vamos lá. Esses são os nossos cursos de extensão em posicionamento de radiologia convencional. Tá. Então, a gente tem... É tão complexo, é tanto assunto, né? E é tanto posicionamento diferente que nós dividimos em 3 cursos, né? Então, o primeiro é raio-x de crânio e coluna. O segundo é de membros inferiores e superiores. E o terceiro é de tórax e abdômen. Então, segmentamos o corpo humano, né? Correto. Para poder fazer 3 cursos diferentes, porque a gente não consegue abordar o corpo humano inteiro num curso só. É muito cansativo. É muita informação. É muita informação. Porque eu tenho que abordar um pouco da anatomia novamente, né? Para quem aí está querendo resgatar, refazer, etc. E tenho que falar sobre todos os posicionamentos que envolvem o exame. E são muitos, Patrícia, muitos, tá? Eu não sei precisar aqui para você do corpo humano inteiro quantos são. Nós temos muitos posicionamentos, porque eu preciso olhar de vários ângulos e posições para poder dar um diagnóstico. Depende da doença, depende aonde está, o que o médico está investigando. E aí tem muitos pedidos em posicionamentos diferentes. E aí o aluno dessa área precisa entender e saber todos. Sem dó. E aí o posicionamento é uma coisa, então, que a gente precisa ter esse cuidado, né? Preciso, na área da imagem, seguir uma coisa que a gente chama de protocolo. O protocolo, ele precisa ser seguido à risca. Toda vez que você vai repetir um exame, vai fazer um exame, eu tenho que seguir o protocolo. E são muitos detalhes para guardar. E aí a gente precisa, então, estar sempre refazendo, se atualizando. Tem posicionamento que é muito pedido. Tem posicionamento que, às vezes, a gente aprende na faculdade, depois você vai ver dali 5 anos um pedido médico.
E aí, quando você está no setor de convencional, de praxe, o profissional deveria, pelo menos deveria saber todos eles, tá? Para poder, quando chegar um pedido de uma coisa diferente, não tão convencional, para ele estar atento e saber fazer. E ter o conhecimento. E ter o conhecimento. Nesses cursos, quem pode fazer? Esses cursos de posicionamento, né, em radiologia convencional são para técnicos e tecnólogos em radiologia, físico médico também para conhecimento, se quiser fazer, e o biomédico que quer atuar na área de imagem, tá? Mas o público-alvo maior é técnico, tecnólogo e biomédico. Outro dia teve um aluno da radiologia, ele falou também, anatomia para a gente é muito importante, porque o que foge ao contorno normal nos indica algo que não está ali dentro dos padrões. Exatamente. É sim. Mais ou menos isso mesmo? É, sim, é mais ou menos isso. O profissional que sabe a anatomia, né, na ponta da língua, vamos dizer assim, tem o conhecimento anatômico de excelência, ele está preparado para entender se aquilo é um artefato, a gente chama artefato de imagem, o que é? É uma coisa que não é nada, é só um erro ou de posicionamento, ou de ajuste de imagem, ou qualquer outro tipo, tá? Ou se é realmente uma massa que está ali desenvolvendo dentro do corpo, ou se é alguma, né, algum foco de infecção, enfim, tantas coisas que podem aparecer dentro de um exame de imagem. Por isso tá? a importância da anatomia. Muito importante. Radiologia, ela é voltada para física, anatomia e tecnologia em geral. E hoje o tecnólogo em radiologia, a gente vê que tem um campo muito vasto. Até em aeroportos eles trabalham, posso dizer aqui vários postos, né? Isso vem crescendo, né, professora América? Vem crescendo. A atuação do tecnólogo em radiologia é muito ampla, a falar sobre as áreas que ele pode atuar, que são muitas, né? Então, se você tem muitas áreas que você pode atuar, você amplia muito o mercado de trabalho para esse profissional, né? Então, ele pode atuar em clínicas, em hospitais, né? Em postos de saúde, ele pode trabalhar em indústria, ele pode trabalhar com gestão dessa parte, né? Ele pode trabalhar com vendas, ele pode trabalhar com docência e pesquisa, ele pode ser assessor científico de equipamentos. Serviços de imagem. Serviços de imagem, né? Nas mais áreas diversas, área odontológica, área veterinária, área do corpo humano, né? Da patologia, da medicina. Áreas como indústrias, portos e aeroportos, né? Enfim, é muito amplo. Radioproteção. Radioproteção, dosimetria, empresas voltadas para fazer proteção, blindagem de locais que fazem exame. É muito amplo, é muito lugar que ele pode atuar. Eu vi uma aula sua que você mostrava um morango que ia ser transportado. E com a tecnologia em radiologia, esse morango chegou no local, no destino, intacto. Intacto, isso. Eles fazem a irradiação do alimento para poder conservar. Então, sem contaminar o alimento. Sem contaminar, porque tem todo um cálculo, né, de radiação que pode ser recebido pelo alimento, pode ser consumido pelo ser humano, etc. Tem todo um controle. A legislação é muito rigorosa. E aí você consegue fazer a conservação de alimento, de carne, de fruta que é exportada, carne que é exportada, né? Grandes empresas, elas podem se valer aí da irradiação, né, com radiação gama, por exemplo, para fazer a conservação desses alimentos e ele poder chegar no destino de navio, de avião, sem ter prejuízo nenhum, né, porque eles são muito perecíveis, né, frutas muito perecível, carne muito perecível, né, então é fantástico. Tem radiação de pedras preciosas, né, que pode aí dar valor para essas pedras, elas sofrem transformações quando elas são submetidas à radiação, então é um campo que também às vezes ninguém conhece, ninguém sabe. Tem a conservação de bolsas de sangue,
Olha que interessante. Não é todo lugar que tem, mas isso também é o futuro, né? Para conservar. A gente sabe que a doação de sangue é tão precária, tão dificultosa, e às vezes tem época, é muito sazonal, né? Tem época que precisa muito, tem época que tem lá e aí ninguém procura, graças a Deus, acaba estragando o sangue. Então, pode manter a conservação por mais tempo. Então, é muito amplo. Quer dizer, a gente acorda, a gente nem imagina o que está acontecendo às vezes no mundo, né? Exatamente. Esses profissionais aí tão qualificados, trabalhando em tantos setores, em tantos locais que a gente nem imagina. Você está acordando ali, você não imagina. Não imagina. A tecnologia é avassaladora hoje. É isso que eu falo. E o campo da pesquisa, né? A gente tem que dar graças a tudo isso à pesquisa. Pesquisa na área é muito importante porque ela vai abrir no campo e vai dando utilidade para radiação, para técnicas radiográficas, para exames, né? A gente vai tendo todo um contexto de pesquisa em doença, em melhoramento de alimentos, etc., né? Qualquer área que vai ajudando na evolução aí dos exames, e o profissional tem que estar ali, ó, ligado em tudo. Coisas que a gente nunca imaginava que aconteceriam, né? Até aqui. Eu costumo falar para os alunos, né? Os alunos, eles têm toda uma carga horária para cumprir aqui, né? Eles têm aula, né? Semanal, tal. Semanal não, diário, desculpa. São 3 anos a formação do tecnólogo especificamente, e às vezes eles, né? Ai, professora, a gente tem que aprender a fazer uma apresentação no computador, ou mexer com programas que a gente vai fazer as nossas tarefas, etc. E aí eu costumo falar para eles, isso é a pontinha do iceberg. É só a pontinha. É só a pontinha. Então, a gente precisa sempre ter essa cabeça de querer sempre aprender. A tecnologia não tem como mais voltar atrás agora. A gente não se vê mais sem ela. Você se vê sem a tecnologia hoje no seu dia a dia? Não tem como. O profissional que fica resistente a ela, não vai, né? Ele tem que... E alunos nossos de radiologia, das primeiras turmas, todos eles foram correr atrás, né, das atualizações. Sim, ó, nós estamos com uma turma em andamento da pós-graduação presencial de imaginologia, carinhas conhecidas de 4, 5 anos atrás. Exato. Que estão aqui, porque essa pós-graduação é uma pós-graduação mais extensa, ela tem 1 ano, e aí ela é presencial. E aí você transita por várias áreas da imagem, né? Dos exames de imagem. Acho que eu tenho folder ali também, né? Da pós-graduação da imaginologia. Não tem. E aí ela é uma pós-graduação presencial que traz, né? Aula prática e teórica. A gente está vendo as visitas técnicas aí para dar um apoio aí para esses alunos, né? Para se atualizarem melhor, tal, nos hospitais aqui da região. E isso é muito importante, porque para quem se formou faz um tempo e não está na área, foi trabalhar em algum lugar, outro lugar por algum motivo, enfim, tem esse resgate aí nos cursos, né? Conversa com um, conversa com o outro, se atualiza, fica visto na área. Isso é muito importante. Isso os cursos trazem para os alunos. Não, benefícios, né? Porque ele tem a condição de se atualizar. Sim, com certeza. É muito importante. Eu costumo falar que não é um gasto, é um investimento. É um investimento. Você tem que investir em você, na sua carreira, para você ter retorno, né? Para você ter noção, no Brasil nós temos um gráfico bem famoso que mostra a ascensão financeira dos profissionais que conseguem realizar a graduação e depois um salto maior ainda quando ele faz uma pós-graduação. Então, é uma realidade do país, né? Quanto mais você estuda, o salário acompanha. Então, para quem tem o privilégio de conseguir fazer, tem que agarrar, tem que aproveitar, tem que fazer mesmo, tem que se atualizar. E em concurso público também, né? Também. Conta muito. Porque num concurso público não vem com pergunta de máquina de 1980. Até vem para você, mas o contexto tecnológico atual é pesado nos concursos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que saber do começo ao fim, do antigo até como chegou no novo. Não tem como. Desde a história lá atrás, né?
até os tempos atuais aqui. Sim. Nosso tempo está acabando, passou rápido, Passou né? rápido. Eu só queria falar um pouquinho das pós-graduações agora rapidamente. Sim. Na área da biomedicina, para biomédico que não está procurando se atualizar a imagem, nós temos a pós-graduação presencial de análise e interpretação de exames de laboratório. Temos a interpretação também do hemograma, tudo presencial. Pós-graduação online, que é duração de 6 meses, nós temos análises clínicas e toxicológicas, hemograma e banco de sangue, controle de qualidade e microbiologia de alimentos, auditoria em saúde, tudo pós-graduação que pode ser feita por biomédicos e outros profissionais também, tá? Tô falando do biomédico aqui porque você me perguntou, né? E aí isso então é bem voltado aí para a área de biomedicina, porque como eu disse, ele pode fazer especialização em mais de 30 áreas. Então é só escolher um curso que a gente tem lá no nosso folder, tá? Na área de imagem, para tecnólogos e biomédicos também, nós temos a pós-graduação presencial de imaginologia e temos as pós à distância. Tomografia computadorizada, outra de ressonância magnética e a outra de radioterapia, que também é uma área bem interessante aí da imagem. E a pós-graduação à distância também é um conforto ultimamente, né? Muito, muito. É muito acessível, né? Você A faz no seu tempo, você usa uma plataforma virtual. Você tem. Nosso diferencial aqui é que nós oferecemos as aulas ao vivo, é EAD, você pode assistir de qualquer lugar, mas ela é ao vivo, você tem chance de tirar dúvida com o professor, ele está ali à disposição, né? Você está assistindo a aula e está tirando as suas dúvidas. A formação é rápida, é de 6 meses, e você tem a comodidade de não ter que sair de casa. Então, em muito tempo real ali com o professor. Em tempo real com o professor. Acho que a gente falou tudo, né, Falamos professora? tudo. Eu queria agradecer, muito obrigada. Eu acho que os tecnólogos que saem daqui, eles saem muito bem preparados e saem com a consciência de que a pós-graduação é extremamente importante, que eu estive aqui com uma turma agora que forma agora, né? Forma agora. E todos eles já estão engajados na pós-graduação. Perfeito, é isso mesmo. É isso que a gente espera do aluno. Que ele, como eu falei, não pare. Que ele tenha essa vontade de sempre estar se atualizando. E sim, como você comentou, os nossos alunos, eles saem preparados. Nós temos muitos alunos que passam em concurso da região. É muito gratificante a gente saber dessas coisas, né? Dá uma significância para o nosso trabalho. É muito incrível. E eles saem muito bem orientados de que o mercado de trabalho está aí. Ele absorve os melhores e eles precisam, então, estar em condizência com isso. Eles precisam fazer a especialização, eles precisam procurar o aprimoramento sempre. E, incrivelmente, os nossos alunos estão nos melhores hospitais, nos melhores serviços. Eles estão. Eles são muito bem colocados. Eles são muito bem vistos aqui na nossa região como um todo. A gente fica muito feliz de saber que está contribuindo aí para uma formação boa, né? De excelência. Isso é um benefício para o profissional e para o paciente. Com certeza. O paciente em boas mãos, ele está muito mais amparado do que sim, a gente imagina. A área da saúde não dá para brincar, né, Patrícia? A gente precisa estar preparado porque a gente está lidando com vida. Com vida. Então aí o médico depende do profissional que faz o exame de imagem, de sangue, etc., para também se valer de um diagnóstico correto para poder fazer o acerto aí na conduta. É muito importante. Tá aí, então. Muito obrigada, viu, professora América? Obrigada eu pelo convite. Adorei estar aqui mais uma vez. Sucesso, parabéns aí pelos alunos, pela Muito formação obrigada. de cada um deles e pelo que eles representam hoje aí nos serviços fora da FATESA. Muito obrigada. E você acesse fatesa.edu.br para falar sobre graduação e os cursos aqui que a professora América falou, 99313-2522, 99313-2522. Muito obrigado aí pela audiência de vocês, aproveitem esse conteúdo, se gostaram, ingressem aqui na FATESA que com certeza vocês terão a melhor formação. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.